dúvida, mas aí era para não haver... Mas os grandes fazem isso em tamanhos proporcionais muito maiores. É verdade. Só muda isso. A diferença é que eles negociam o ministério. Não adianta, gente, o problema é cultural, não é... Para não haver cláusula de barreira aqui nesse etapa do debate, vamos falar um pouquinho aqui. Se há de fato e há os pequenos que se vendem, há também os grandes que os compram. Sim. Há grande partido que sofre de nanismo moral. Crise no Ministério da Agricultura agora. Sabe o que eu descobri? Desde 2012, 2013, tinha lá um mecanismo para o deputado indicar o superintendente estadual. E por critérios não técnicos, por critério de apadrinhamento político. Quem manda na superintendência do Ministério da Agricultura, que fiscaliza a produção e processamento da carne em Goiás, a quem o deputado A indicou. Eu vi até, de novo, eu achei um papel hoje com o Eduardo Cunha indicando 3 nomes lá. Eu fui ver, um deles era da Big Frango. Então isso é o sistema. Ele era líder do PMDB na época. E aí, então, eu acho que a gente também tem que livrar a política dos elementos que são dínamos do sistema econômico. Mercadoria, negócio, lucro. O problema é que o Estado democrático ele não pode ser controlado pela dinâmica econômica e os partidos não podem ser colonizados pelas empresas. Chico Alencar, eu tenho um último tema que eu gostaria de tratar no programa ainda, nós já estamos com o nosso tempo caminhando para o fim, que é a questão do sistema eleitoral. O deputado Marcos Pestana já adiantou que existe o sistema distrital puro, comum no Reino Unido e nos Estados Unidos, existe na França, existe o sistema proporcional, que é o que nós temos aqui no Brasil. Existe o distrital misto, que é o que tem na Alemanha, uma parte do parlamento é eleito pelo sistema distrital e a outra pelo sistema proporcional. Em lista partidária. Em lista partidária. Deputado Marcos Pestana, o senhor apresentou recentemente uma proposta com uma outra alternativa. Qual é essa alternativa? O que acontece? Eu, por convicção, eu sou a favor, acho a melhor solução o distrital misto de tipo alemão. Mas eu reconheço e apresentei na reforma da era Eduardo Cunha, em 2015, eu apresentei essa proposta e só teve 99 votos. Então ficou longe da aprovação. O que eu imaginei? É preciso baratear as campanhas, aproximar o sistema da população e o que eu imaginei? Ao invés, em São Paulo, vamos usar o exemplo de São Paulo, ao invés de ser uma única lista partidária competindo no sistema nominal proporcional a 70 cadeiras, São Paulo seria dividida em 10 grandes regiões, com 7 cadeiras, pelo sistema proporcional, não se mistura com distritão. Então o partido teria 10 chapas em São Paulo, em cada uma circunscrição. Minas Gerais 8, o Rio de Janeiro 7, a Bahia 6, Rio Grande do Sul 5, até os pequenos estados, onde as 8 cadeiras seriam divididas em 2 grandes regiões. Qual seria o ganho? Baratearia a campanha, porque você diminui o território. Lá em Minas, em vez de perseguir 16 milhões de votos, o território de competição seriam 2 milhões de votos. Então, baratearia, aproximaria a população dos seus representantes, diminuiria a competição intrapartidária, porque hoje você compete mais com os iguais, com os semelhantes, do que com os adversários. As pessoas se engalfinham dentro dos partidos. Então, ao regionalizar, os diversos deputados do partido, você ia harmonizar muito mais, ia ter muito mais solidariedade. E, por último, você teria uma representação aqui muito mais equilibrada das diversas regiões do Brasil, as micro e macro regiões. Mantido o sistema proporcional de voto. É igualzinho, porque tudo que é complicado de explicar está derrotado aqui nessa casa. Então, é muito fácil explicar. É tudo igualzinho hoje, só uma variável que muda, território. Deputada Renata... Não tem lista nesse caso. Não tem lista, o voto é na pessoa, voto exatamente aberto. Porque eu acho que a lista vai ter uma grande resistência na sociedade. E dá para ter financiamento público com isso? Dá. Nós, com um adensamento, com doações de pessoas físicas e uma ampliação moderada do financiamento público. Só para detalhar, não é votar na pessoa só não, porque hoje, e o sistema, por isso tem esse mérito, você vota
como foi na eleição municipal passada, na nossa, 2014, você vota no candidato, mas também está votando no partido, na legenda. Você pode votar só na legenda. Soma, ninguém se elege, poucos se elegem só com seus votos. E essa, aí, apesar da briga interna, tem um elemento solidário aí que é bom. Eu acho que é virtuoso. Deputada Renata Bel, uma das críticas que se faz aos sistemas majoritários, e são os sistemas, os distritais puros, são sistemas majoritários, leva naquele distrito quem ganhou o maior número de votos, é que esse sistema normalmente dificulta a representatividade, a representação das minorias. E aí eu falo minorias políticas e não minorias quantitativamente. As mulheres são maioria quantitativamente, mas são minorias políticas no nosso sistema, como a gente mostrou no início. Qual é a sua opinião em relação ao sistema eleitoral? Qual que a senhora defende? E qual é a sua opinião em relação à ideia do deputado Marcos Pestana? Eu gosto da ideia da aproximação pelo território, porque eu acho que a lista ela é um cenário ideal, mas tem essa cultura do brasileiro de votar em pessoas. Então a gente tem que ouvir a população, e a população quer votar em pessoas, elas estão falando isso. Então a aproximação territorial é muito boa. São Paulo mesmo, eu tive voto em 420 municípios, rodei muito, mas de fato você não consegue dar atenção e a aproximação devida para o eleitor. Eu defenderia um sistema distrital misto, com metade das vagas no distrito, sim, e metade das vagas no majoritário, ou seja, os mais votados. É uma mistura de distrital misto com distritão. Eu acho que o sistema proporcional, ele tem vantagens e desvantagens. A lógica teórica dele é muito boa, você agrupa pessoas que pensam igual e trabalham juntos. O que é a prática? A prática é que as pessoas hoje escolhem os partidos por conveniência eleitoral, onde é melhor eu me eleger. Então, as próprias coligações partidárias, como o Chico falou, você votou num candidato progressista, e amanhã elege um conservador, isso acontece muitas vezes dentro dos próprios partidos. É aquilo que eu falei das instituições repensarem. Então, eu acho que o distrital misto, fazendo uma variação 5 majoritário, com menos candidatos, que permitiria que a população conhecesse melhor cada um dos candidatos, porque não vai ter um excesso de candidaturas, facilitaria essa aproximação e faria uma política de proximidade, de convencimento por ideias. Eu gosto da ideia, gosto muito. Deputado Chico Alencar, qual a opinião do PSOL em relação ao sistema eleitoral? Olha, nós defendemos, nesse momento ainda, o voto proporcional, partidário e no candidato, ou a lista programática, mas que possa ser alterada ou reforçada pelo eleitor. Você pode ter no mesmo pleito, no mesmo dia, você vota no partido para o qual se fez campanha, no seu programa, e é dado ao eleitor o direito de, naquela lista partidária, inclusive com alternância de gênero, que a lei pode determinar, um homem, uma mulher, um homem, o eleitor escolher. E com isso você altera a ordem da lista da direção partidária. Na Bélgica é assim. Foi exposto. Essa que é a chamada lista flexível, né? Quer dizer, o eleitor pode alterar aquilo que a direção partidária estabeleceu. Eu acho um bom sistema. Mas estou inteiramente aberto, eu acho que a gente tem que estar assim para essa territorialização, porque de fato você, garantindo uma parte de voto majoritário, há candidatos e simpatias partidárias que se espraiam. Já houve tempo em que, até, por exemplo, o Getúlio foi eleito senador por 4 ou 5 estados. O Prestes também. São candidaturas até nacionais, mais do que estaduais. Mas a realidade é que a grande maioria quer essa proximidade, que não depende só do voto, não. Depende da vontade do candidato de estar lá na rua. Vamos sair do gabinete também e fazer essa prestação de contas. Deputado Vicente